Eu gostaria de falar, né, dessa importância dos pais nas vidas dos filhos. O pai, estou falando de homem, com presença masculina. Não estou falando de mãe, mas eu falo do pai. Eu entendi, eu estava pensando assim nas coisas. Eu imagino que Deus, quando Ele une duas pessoas, Deus é tão maravilhoso como Ele faz as coisas, assim como Ele criou a natureza com tanta perfeição, o Éden, com tanto carinho ali, tantas coisas. E quando Ele colocou um casal ali, e a intenção de Deus para esse casal é que Deus coloca o amor entre eles, né? Eles vão se amar, e aí Deus coloca a capacidade deles gerarem filhos. E aí, como aquele amor que existe entre eles dois vão cuidar daquele filho. Isso daí, teoricamente, é o que deveria ser, né? Aqueles dois vão cuidar ali 50% para cada um, e considerando que a mulher é delicada, né? A mulher é da florzinha, é da arrumação, é do bolo, né? E o homem já é daquela parte mais... Vai pegar, ajuda a puxar aqui, ajuda a puxar um peso aqui, ou vai trabalhar através do serviço mais pesado. E a mulher também pode trabalhar, hoje em dia, muito mais, né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, que Deus fez dessa maneira, com tanto amor, que Ele colocou um e outro ali, para ser proteção para os filhos, né? E não é, infelizmente, né, o que a gente vê hoje. A gente não vê isso acontecendo, cada vez menos a gente vê muitos filhos desprotegidos. E eu queria só fazer uma referência aqui da presença, a falta dessa presença, o que promove na criança? A falta da presença masculina, né? A mãe, ela amamenta, ela cuida, troca fralda, o homem também pode fazer isso sem dúvida, dar banho, cuidar também. Mas aquilo ali vem assim da delicadeza da mulher, de fazer esses cuidados, sabe, de ter aquele carinho mais de afago com a criança. O pai tem uma personalidade, às vezes, ele brinca com a criança, mas é diferente, vocês sabem que é diferente. Então, eu coloquei aqui alguns itens para destacar a importância do pai na família. E eu quero parabenizar o pastor Antônio, que é o pai mais antigo que eu conheço que está aqui. Um super pai, quero dizer para vocês. Eu conheci ele muito na intimidade. Conheci o pastor Antônio com 27 aninhos. Fininho, com todos os cabelos. E eu também, né, pastor? Então, é um paizão, viu, gente? Esse daí eu posso falar, ele é um paizão. Ele cumpriu o que Deus determinou para ele aqui na terra. Eu não estou falando que os outros não são, eu estou falando de quem eu conheço bem de pertinho, tá? Então, olha só, o que você promove para um filho, sabe? A importância que esse pai tem dentro de um lar. A presença do pai, ela vai fazer, ela contribui para a segurança emocional da criança. Estimula a exploração do mundo, causa independência. A criança que é bem protegida dentro da casa dela por um pai, ela vai sair lá fora, ela vai ouvir um monte de coisa às vezes, mas ela fica assim, não, meu pai, conheço meu pai não me deixa fazer isso, meu pai já me falou que isso daí não é certo. Então ele vai promover segurança para a criança. Ela vai sair e vai sair de cabeça erguida. Meu pai está em casa, ele me protege, eu tenho um pai lá em casa. Ela não vai precisar sair ali fora, e aí qualquer pessoa que chega no ouvidinho dela ali, e ela... Né? Então, é um dos aspectos, né? Segurança emocional e social. Ela também contribui como uma fonte de identificação masculina, essencial para o desenvolvimento da identidade da menina ou do menino. Sabe? Então, meu pai está lá em casa, a minha mãe está lá em casa, um casal estão em casa. Então, eu sou uma filha, tenho um irmão. Vocês estão me entendendo, certo? Vocês estão me entendendo. Ela identifica a sua identidade. O meu pai, ele cuida, ele trabalha, ele administra as contas. A minha mãe também dá uma ajuda, mas ela tem mais serviços em casa, ela lava, passa, ou ela delega para alguém, se ela tem alguém para fazer, tem empregado para fazer. Mas o meu pai, ele administra isso. Então, vai causar na criança uma identidade da criança. Ela vai ter aquela identidade
emocional na criança, ela já sabe, e social, ela sabe a função dela ali na criança. Também pode ser uma fonte de referência, né? O pai é a primeira referência masculina para a mulher. Né? É a primeira referência masculina. Ele vê a criança que vai, né? Como está aqui o... Eu esqueci o nome dele. Qual que é esse pequenininho ali? João Pedro, né? João Pedro. O João Pedro, esse pequenininho aqui, tudo. Ele vê o pai, né? O pai é referência, é uma referência masculina. Ele pode estar com a mãe, com as irmãs e tudo mais, mas ele tem uma referência de que elas são diferentes. Elas são diferentes dele. Então ela vai dar essa referência masculina, transmitindo valores e responsabilidades a ele, porque ele está vendo o convívio do pai e da mãe. Né? A presença ativa de um pai dentro de um lar, ele ensina a lidar com as expectativas sociais e construir relacionamentos saudáveis. Sabe? O pai dentro de casa, como ele trata com respeito à mãe, o filho que está ali, filho principalmente o menino, ele vê o respeito que o pai trata a mãe. Quando ele sair lá fora, ele vai olhar para as meninas e não vai falar palavrão para as meninas. Ele não vai ficar mexendo com as meninas. Ele vai olhar, não, meu pai trata com respeito, as minhas irmãs que estão lá dentro, eu estou vendo isso. Então, meu pai, ele não fica olhando para outras mulheres na rua, ele respeita a minha mãe e minhas irmãs que estão lá dentro. Então, ele vai contribuir nesse sentido. Vai ensinar a lidar com as expectativas sociais e construir relacionamentos saudáveis. Certo? A menina que está dentro de casa, ela vai ver como a mãe lida dentro de casa. E ela vai se direcionando. Como que eu tenho que ser? A mãe tem coisas que a mãe só que consegue fazer, gente. Não adianta hoje falar que pode fazer tudo, é tudo 50%, tá bem esse papo hoje em dia. Eu não concordo com isso. Tem coisa que é a mulher, não tem jeito. Sabe? É a mulher que vai fazer. E aí, quando você marca sua presença ali dentro, da forma correta, honrando o marido honrando a mulher, a filha que está vendo aquele tratamento ali, ela vai entender a posição dela. Ela vai marcar a posição dela. Né? Olha, a partição do pai em diversas tarefas, em momentos da vida da criança, desde os cuidados básicos até acompanhamento escolar, fortalece o vínculo afetivo e a confiança. Sabe aquele pai que não entrega tudo para a mãe? Aquele pai que larga, não, você já olhou? Ah, um boletim. Que boletim? Ele tem boletim? O caderno. Se o pai tem tempo, ele também tem que fazer isso. Não é só porque a gente está querendo dar uma tarefa para ele. Não, isso daí vai mostrar para a criança que o pai está interessado, que ele se torne um bom profissional, um estudante que está valorizando o que está sendo passado para ele. Certo, pastora? Nós estamos, assim, falando de coisas, eu estou aqui falando, e nós tivemos no mês de junho, julho, um seminário aqui, muito bom, que a pastora passou para a gente. Nascidos... Cadê, pastora? Para abençoar. Aqui achei. Nascidos para abençoar e nascidos para prosperar. Ela esmiuçou, viu, gente, esse assunto. A Sandra viu, né? A Elaine. Ela esmiuçou esse assunto. Está na internet, está no YouTube. Nascidos para abençoar e nascidos para prosperar. Mas então, continuando na linha que eu estava falando, dividindo a responsabilidade com a mãe, você está fazendo bem para os dois. Está mostrando que você ama sua esposa, né? E vai cuidar daquele tesouro precioso que Deus deu junto com ela, né? E o impacto desse comportamento, da participação ativa do pai, vai trazer melhor desempenho escolar, menor incidência de comportamento de risco. O filho que ele percebe um ambiente seguro dentro de casa, sabe que não tem... A Bíblia fala sobre isso. Não tem piscada de olhos, olhar obscuro, ou dar um toquezinho, aquelas coisas assim, que é de traição, às vezes, dentro do lar. Tem pais que usam os filhos como arma contra a mãe que usa os filhos como arma contra o pai.
Isso daí dá uma estabilidade na criança. Ela fica ela corre risco, né? Ela tem tendência, pode acontecer dela ter comportamentos de risco na vida com os amigos. Porque ela viu aquela coisa sagaz, aquela coisa esperta dentro do lar. A criança, ela está observando tudo. Tudo ela observa. Tudo. E Deus colocou os dois ali, que era justamente para virar uma cerca de proteção, para a criança sair dali de dentro solidificada, sabendo o que era uma família, o que é ter um pai, o que é ter uma mãe, sabendo o papel dos dois. Sabe, quando ela souber isso, ela vai sair lá fora, ninguém vai vir na cabeça dela. Ou então ela vai entrar aqui no WhatsApp que veio esses dias, mas vocês que são jovens sabem muito mais do que eu, que tem as comunidades, né? As comunidades. Eu estou com uma pessoa falando comigo que a filha entrou numa comunidade terrível, que é assim, são crianças, a menina tem 10 anos, mas está falando coisas, está sabendo coisas que não era para saber, sabe? Era para ela ver um ambiente dentro do lar apenas. Mas aí tem essas comunidades aí hoje que está falando com a criançada, querendo pegar a criançada. Então, essas formas, esses envolvimentos, tudo isso, o diálogo, o apoio, cria um ambiente aberto, de confiança dentro do lar. Você vê que tem criança que ela chega em casa, se ela viu um comportamento na escola diferente, ela chega em casa e fala assim, olha pai ou mãe, né? Fulano fez isso. Então ela não teria aquela maldade de, vou ficar bem quietinha, senão minha mãe não vai nem deixar eu brincar mais com essa criança. Por quê? Porque ela viu o comportamento diferente. O lar dela é uma base, o lar dela é uma segurança. Ela pisa com segurança no lar dela. É uma plataforma que ela sai e ela consegue identificar que lá fora é diferente. Então ela vê as coisas, tem alguma coisa errada nisso. Então o exemplo de comportamento do pai é modelo de referência para a criança, demonstrando valores como respeito, responsabilidade e empatia, né? Fortalecimento dos vínculos, quando o pai dedica tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Não é só aquele de obrigação. Mas às vezes você vem assistir um filme comigo, vamos assistir um filme, e aí a criança vê que está sendo consumido um tempo ali com ela. Você escolhe hoje o que nós vamos assistir, aí está lá o pai e a mãe assistindo desenho, muitas vezes, coisas que só interessaria a criança, mas os pais dão um tempo. É tempo de qualidade que o pai está dando, que a mãe está dando. Isso fortalece os vínculos da criança com os pais. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Bom, falei de tudo isso, uma vez dito tudo isso. Eu vou falar um pouco agora sobre o povo de Deus, né? O povo de Deus que passou ali, vocês conhecem, acho que todo mundo conhece, graças às TVs que mostram aí. Quem já não viu, né? Moisés, a história de Moisés atravessando o Mar Vermelho, todo mundo conhece a história, certo? Então, o que aconteceu? Moisés, ele foi parar como que Moisés foi parar lá no Egito? Moisés era filho dos hebreus, Faraó, que era os que reinavam naquela época, esse Faraó cheio de demônios, era um deus pagão, ele servia um deus pagão, ele fala que ele era a encarnação de Oris, acho que é Oris, um deus também, e depois Osíris, tudo assim, aquelas coisas de malignidade, diferente do que o povo de Deus conhecia. O povo hebreu conhecia adorar a Deus, somente a Deus. E aí, Moisés foi dado uma ordem de Faraó que era para matar os meninos, porque ele tinha medo de poder. A questão dele de vir alguém que ia salvar era pela questão de poder. Então ele manda matar as crianças, as parteiras, já assim que nasceu esse menino já era para matar. A mãe de Moisés, numa estratégia que você já conhece, ela põe no bercinho defumado, que é só aquele barro, né? E aí, a irmã sabe, né? Então, aí coloca no rio, né? E aí, a estratégia, aquela água ali, quando passou o barquinho, a filha de Faraó com as suas escravas ali, tomando banho, viu a irmã de Moisés, de bebê, correu lá e viu que elas pegaram, e ela chegou e falou, olha, tem alguém que pode cuidar, é um bebê, ela já se encantou pelo bebê, a filha de Faraó, e aí ela leva para casa dela e ainda vai a mãe dele. Foi uma estratégia de Deus, é tudo plano de Deus, né? E aí eles vão, né? E Moisés fica 40 anos no palácio, adquirindo toda aquela cultura de Faraó, né? Mas ele era hebreu, né?
E ele fica ali no palácio. Ele é do povo de Deus. E aí, quando ele fica ali no palácio, 40 anos, um dia ele sai e ele vê alguém judiando do povo hebreu. Ele vai e mata o cara. E aí ele tem que fugir, porque alguém viu ele e vai denunciá-lo, ameaça denunciá-lo. E aí ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele passa mais 40 anos no deserto. Até o dia que Deus fala para ele que tinha um povo que ele tinha que libertar. Esse povo era o povo hebreu. 400 anos eles ficaram no deserto. Essa história rolou, tudo dá para ler em Êxodo, Gênesis, você vê essa história. E aí ele vai libertar esse povo, ele tem que libertar esse povo. E ele reluta, falando que ele não tem condições de chegar diante de Faraó para pedir alguma coisa. Né? E ele fala, não, você vai libertar esse povo, é você que tem que ir lá libertar esse povo. E ele chega, o povo estava sendo oprimido, eles tinham que fazer construções, eles tinham que construir tijolos, eles tinham que... Tudo era muito sofrido para eles. Estava sendo humilhado. E aí, eu fiz umas anotações aqui. Faraó, como eu disse já, a representação super maligna de alguém de maldade, cruel e servindo a deuses estranhos. Né? E o Egito, ele significa o mundo. Com todas as imperfeições dessa época, com tudo que era de ruim, com toda a perversidade que existia, né? E aí Moisés tem que libertar esse povo que estava ali trabalhando, e ele não se dizia capaz, e ele chega, e Deus vai convencendo ele, né? E ele vai com seu irmão lá diante de Faraó. E ele vai para Faraó, e ele chega, isso está em Êxodo capítulo 10, versículo 10. Peraí, vou começar de agora, pastor. Desculpa, no 8 aí. Vamos no 8, a primeira proposta. 8:25. É um caneta. 8:25, né? Então o Faraó mandou chamar Moisés. Ele chega no... É que a minha intenção não era falar isso, eu estou mudando aqui, peraí, 8. Deixa eu ver, 8:25, 8:24. Bom, a primeira proposta que Faraó, que Deus faz, ele chega e Moisés vai diante de Faraó e faz a primeira proposta para ele. Que ele queria que o povo saísse. Né? E aí, Faraó se nega. Não, fique aqui no Egito. Fala assim, fica aqui no Egito e serve daqui mesmo. Né? 8:25. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Né? A primeira proposta. Fica aqui mesmo. Não sai daqui não. E é o que hoje acontece. Muitas pessoas acham que elas podem fazer as coisas corretas, totalmente envolvidas com tudo que está no mundo, que é o Egito. Tudo que está no mundo, ela quer fazer. Então ela acha assim, não precisa ser tanto, isso aí é exagero. E foi a primeira proposta que Faraó fez, dizendo, não, fica aqui. Né? Aí Deus capacitava Moisés e ele liberava pragas naquele lugar. E foram 10 pragas liberadas ali. Porque cada não de Faraó, Deus capacitava ele a liberar uma praga. Para mostrar, para forçar eles que o povo de Deus estava sob o comando de Deus e que eles iam sair. Né? A segunda proposta, ele fala assim, no versículo 28. No 28, quando eles falam na segunda proposta, que era para deixar aí, Faraó disse, eu os deixarei ir, a segunda proposta que ele fez, e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito, olhem por mim ainda, sabe? Não se afasta muito daqui não, fica por aqui mesmo, né? Você pode se oferecer sacrifício ao seu Deus, mas fica por aqui mesmo, não se afaste muito, fica aqui mesmo. Ou seja, ali mesmo ia virar a mesma confusão, eles iam estar debaixo daqueles deuses que eles serviam. Né? E a terceira proposta, que eu achei assim, que tem tudo a ver hoje com os dias dos pais, né?
ele fala o seguinte, na terceira proposta. É 10, deixa eu ver, 10. Ele fala assim, ó. Faraó lhes disse, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Deixa eu ler aqui na minha, que eu não pus a Bíblia aí em minha. Deixa eu ler aqui na minha. Eu vou ler do 8, tá? Então Moisés e Arão, 10:8, foram conduzidos à presença de Faraó, na terceira proposta. E lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir convosco? Aí Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos porque temos de celebrar festa ao Senhor. Ou seja, Moisés falou assim, vai tudo. Não vai ficar uma unha minha aqui no deserto. Aleluia. Todos vão. Quando sair tem que ser todos. O Pai, Ele está cuidando para que todos saiam. Vai sair todo mundo, não vai ficar ninguém no Egito, não. Vai sair todo mundo, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, a obra é completa. Né? Ao que respondeu, né? Faraó, né? O que ele fica? Muito bravo, né? No versículo 10, né? Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso vos deixe irem as crianças, vede, pois, tende convosco más intenções. Vocês estão querendo sair para levar tudo que é meu daqui? Então, vamos fazer o seguinte, Faraó fala. Não há de ser assim, no versículo 11. Não há de ser assim. Ide somente os homens e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. Não é isso que pedistes? E expulsaram da presença de Faraó. Chega. Faraó falou para ele, só vai os homens. O que Faraó pretendia? Tirar os homens de dentro das casas. O que ele ia fazer, né? Essa geração toda que estava lá, os filhos que ficaram, todos iam servir ao Deus dele. E só os homens iam sair. Isso daí acontece hoje. Cadê os homens, gente? Cadê os homens dos lares? Cadê os homens dos lares? Né? Satanás tira os homens dos lares. Porque ele sabe que vai ficar ali uma mulher que é coração, uma mulher que é meiga, uma mulher que é carente, uma mulher que tem filhos, que não vai saber administrar com a força de um pai ali dentro, só na presença dele administraria. É isso que ele faz nos lares. É isso que ele faz. Ele faz sair, mas fala para ficar perto. Não precisa tanto assim. Não se entrega dessa maneira não, isso é besteira. Também não é assim. Você está exagerando. Você pode fazer tal coisa, você pode ver isso, você pode ver aquilo. Não deixa entrar no coração. É bem isso que Satanás faz. Ele trabalha dessa maneira, sabe? Criando nas pessoas, é isso. Aí você fala comigo assim. Eu quero encurtar, sabe, irmão? Porque eu acho que eu falei bastante sobre o que eu pensava já, né? Então, o que eu trouxe para preparar foi isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Aí você fala assim, e qual que é a saída para mim? Eu não tenho. Eu criei filho sozinho. Meu marido não está dentro de casa dessa maneira. Eu louvo a Deus, porque os pais que eu conheço aqui, estão aqui, o Rogério, o David, o Zé, o pastor Antônio, como eu falei, o irmão Mariano, são pessoas que têm honrado suas famílias. Né? Mas quantas pessoas estão mesmo com o pai ali dentro e está uma desavença só? É bebida, é vício, o pior exemplo está sendo dado. Aí a pessoa fala assim, mas o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que eu seguro essas pontas? Mulheres que seguram todas as pontas. Isso, mulheres que seguram todas as pontas. Então, aí você fala assim, mas o que eu faço mediante tudo isso? Aí nós temos que buscar ao Senhor. É no Senhor que vem
É do Senhor, né? Que veio a nossa vitória em Cristo. Né? Porque Deus, Ele conhece o coração do homem. Então, as coisas aqui nesse mundo, mesmo que Deus fez com tanta perfeição, mas as tragédias acontecem. A gente vai negar a existência de Deus porque existem tragédias que acontecem naturais, talvez mau uso da natureza, acidentes, tudo que acontece. Não, nós não vamos culpar. Mas nós podemos buscar em Deus, né? Nós somos justificados pelo Senhor. O Senhor é aquilo que falta para nós. Nós que somos mulheres que não temos marido, o Senhor é nosso marido. Sabe? O Senhor produziu nossos filhos. Nós precisamos nos voltar para Ele. É nele que está a saída. Nós somos justificados, nós vamos buscar a justificação do Senhor para as nossas vidas. Quando nós buscamos a justificação do Senhor, o Senhor vem e traz o consolo, traz o ensinamento, traz maneiras dos nossos filhos serem complementados daquilo que faltou para eles. Daquela posição firme de um homem dentro de um lar, daquela segurança dentro de um lar que o filho muitas vezes busca. Tem filhos que chegam em casa e falam para os pais, ou fala para a mãe que está ali sozinha, o meu colega, poxa, hoje teve futebol para os pais na escola. Dia dos pais, tem escola que faz futebol, churrasco. Mas meu pai não estava, né, mãe? O seu pai não estava. E aí, Satanás, Faraó, tem que impregnar marcas na pessoa. Você seja um amargurado, você vai fazer a mesma coisa. A pessoa vai seguir aquele mesmo cara, porque ela não para pensar. Que ela não pode reproduzir essa mesma pessoa. Que ela recebeu em Cristo. Ela recebe filiação no Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É Ele que justifica. É Ele que cura as nossas feridas. Né? Então, hoje, mulher, você que está aí sozinha, você que não teve o pai ali do lado, alicerçando, fazendo a base, fazendo uma plataforma para você criar os seus filhos. Saiba que o Senhor é seu marido. O Senhor nos conduziu. O Senhor nos conduz em vitória. Sabe que o Senhor está olhando com os olhos postos sobre nós. E Ele nos ajuda. Amém? Glória a Deus, né? E nós podemos falar como Josué falou. Acho que Marcos 3, 27. Marcos 3, 27 para mim. Glória a Deus. Olha, eram uns versículos também que eu tinha separado e não falei. Eu me perdi um pouco aqui no celular. Ninguém pode entrar na casa do valente para lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. Papel de Faraó, amarrar os maridos. É amarrar para que a bênção do Senhor não venha sobre aquele lar. Levando o marido para amigos, levando para bar. Olha, eu moro numa rua, tem 3 barzinhos. Eu acho que tem 50 anos aqueles bar. Eles vivem lotados de homens. E já estão velhos. E eu estou nesse lugar faz 18 anos. Então eu fico imaginando o que eles perderam da família. Porque eles passam, eu vou para um lugar, volto, quase ligaram para o trabalho e voltaram, os caras estão lá. Eles adotaram aquele lugar para estar. Eles amam estar naquele lugar. Então ele está perdendo dentro da casa dele. Eles não entendem. É o point. Eles não entendem dentro da casa deles que a necessidade da presença deles ali. A pessoa tem que acostumar a se alegrar dentro da casa dele, na convivência com a família. E ele é roubado disso, né? E Josué falou assim. Eu sei falar o versículo, eu não estou achando de que eu anotei. Glória a Deus. Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Eu e a minha casa, independente de estar ali, você sozinha ou com o marido, né? A sua casa deve servir ao Senhor. Sabe por quê? A nossa recompensa não é só aqui. Tem as recompensas aqui. Eu tenho uma vida de recompensa de Deus, que eu tenho vivido. Eu agradeço a Deus. Eu criei 3 filhos, com a bênção de Deus. Tinha proteção financeira, mas eu não tinha a presença do meu ex-marido. Então, fez falta? Fez. Mas eu vejo a recompensa de Deus. O prêmio está sendo dado a mim. Cada vez que eu vejo a prosperidade dos meus filhos. Então, assim, tudo isso é gratificante. Valeu a pena. Glória a Deus. Queria que alguém viesse. Pastor, eu vim aqui fechar.
podem, mas não tem essa. Ainda não tem, né? Nós nem queremos. Glória a Deus, graça e paz. Dia de festa, dia de ânimo, dia de disposição, dia de tomar posição, né? É dia de tomar posição diante de Faraó. Moisés tomou uma posição diante de Faraó. Não, vai ficar uma unha, não vai ficar nada. E nós estamos aqui para tomar posição diante desse mundo, no Brasil, 2025. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, você não está só. Glória a Deus. Né? Você tem um Deus que cuida de você. E esse texto, ninguém é roubado dentro de um lar se antes os valentes não forem amarrados. Isso aqui é um princípio que Faraó usou e que Satanás continua usando hoje. Primeiro ele amarra os valentes. Quem são os valentes? Pai e mãe. Pai e mãe são os valentes dentro da casa. Não vem um anjo ser valente dentro da sua casa, não. Você é o valente dentro da sua casa. Aqui não, Satanás. Aqui você não vai entrar, não. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Sabe qual é a estratégia de Satanás hoje dentro das famílias? Você precisa ser feliz. Então, em busca desta felicidade, os valentes são amarrados. Quem disse que felicidade está em eu viver sozinho, fazendo o que eu bem entendo? Diga assim comigo, quando eu me casei, a minha felicidade era ver a minha família reunida em torno da mesa. Quando um pai e uma mãe olham a casa, lá em casa a nossa felicidade ela se realizava todos os dias, toda noite. Quando meus filhos chegavam, entravam em casa, era o Toninho quem fechava a porta, e aí um olhava para o outro e dizia assim, isso sim é felicidade. Não são os problemas, porque todo mundo tem problema. É ou não é? E aquele amor, aquela paixão que tem nos primeiros anos de casamento, aquilo vai acalmando. E o amor e a felicidade é ver a família bem. Então, Satanás coloca na cabeça dos valentes, você precisa ser feliz. Isso não é felicidade, isso não é vida. Vai ser feliz. Quem disse que felicidade está na pornografia? Quem disse que a felicidade está no adultério? Quem disse que a felicidade está em bens? Nunca. Os pais, quando saem de casa, eles nunca deram tanto presente como dão para os filhos quando eles estão juntos. Ele não tinha condição de dar presente quando estava junto. Mas hoje que está separado, distante, ele encontra o filho, leva o filho para jantar, leva o filho para almoçar, leva o filho para comprar presente, porque ele acha que isso vai suprir a falta dele. Estou falando mentira para você que cria seus filhos sozinhos. Os pais são enganados. Mas nessa noite, nós temos aqui mulheres guerreiras. Você que é mulher guerreira, levanta a mão. Eu tenho uma palavra para você. Você nunca esteve sozinha. Aleluia, glória a Deus. Você nunca esteve sozinha. E quando você disse, Deus, não estou aguentando, ele não dava um escape. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu conheço, assim como ela conhece o meu marido, Toninho, há muitos anos, eu peguei a Cidinha no colo. Eu peguei a Cidinha no colo. E eu vejo o que Deus faz na vida de uma mulher. Quando ela fala, oi,
como Moisés falou para Satanás. Aqui em casa não. Eu tenho um marido. E esse marido é o meu Deus. Aleluia. E eu vejo que Deus tem honrado a vida da Cidinha. Eu conheço também os filhos. Tive o privilégio de levar um a um para a igreja. E ensinou o caminho que deve andar. Hoje são homens formados, inteligentes, prósperos. E ontem, no Dia dos Pais, onde vai ser o almoço? Está todo mundo convidado para feijoada lá, tá? Pode chegar. Deus tem honrado. Mas é o ideal, Cida? Eles trocariam tudo pela presença do Pai. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero nessa manhã, eu quero honrar os pais que aqui estão. Aleluia. Délio, Zé, Toninho, Rogério, irmão Mariano, vocês são homens de caráter. Aleluia. Não é porque vocês não têm problema no casamento, não, porque tem problema. Todo mundo tem. Não vem falar pra mim que não tem, não. Eu sei o que é. Tem dia que você fala, Deus, o que é isso? Mas eles estão lá. Honrando, sabe o quê? Os votos. E nessa manhã, nós queremos honrar vocês. Vocês são homens que disseram não para a felicidade, para o banquete da felicidade que o mundo tem para vocês. Que é mentira. Porque o final desta felicidade é morte. Não tem um que está comendo o manjar do mundo, dizendo que está feliz, que vai chegar ao caminho de morte. E não é a morte física, não. Às vezes algum até tem morte física, mas é a morte espiritual. Porque um dia, esses homens estarão diante de Deus. E Deus vai perguntar para eles uma coisa só. Quantas casas você deixou para os seus filhos? Vai ser essa a pergunta que Deus vai fazer para eles? Não. Quantos carros você deu para o seu filho quando ele completou 18 anos? Essa vai ser a pergunta? Não. Qual vai ser a pergunta? O que vocês fizeram com a família que eu te dei? Porque não vai ser cobrado da mulher, não. A mulher está pagando o preço hoje, criando sozinha. Mas diante de Deus, no tribunal de Cristo, a pergunta que vai ser feita, está escrito. A pergunta que vai ser feita, o que vocês fizeram com a família que eu te dei? E eu quero honrar vocês, venham aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Glória a Deus. Papai. Glória a Deus. Vamos lá, bem, vamos lá. Vem, Zé, vem aqui. Nós queremos abençoar vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Sandra fazer essa oração. É responsabilidade, amiga. E eu quero que as mães, as mulheres, junto com a Sandra, estendam as mãos. Nós vamos abençoar esses varões, honrar esses varões. Uma oração de honra, hein, pastora Sandra? Isso aí. Eu queria, antes de orar, falar. Eita Deus. Pastora, a senhora Mulher é isso, gente. Mulher é emoção. Glória a Deus, né? É o primeiro ano que eu passei o meu pai, né? Então, é a figura. O pai é essa figura. E eu tive a figura de pai na minha casa. Eu tive a figura de um pai que foi zeloso, protetor. No finalzinho, é que nem a pastora falou, ele
saiu de casa, teve a separação, mas ele nunca deixou de ser pai. Aleluia. E está ali do lado. Mas o pai que eu conheci, os filhos todos, né, casaram, hoje cada um tem a sua família, mas ele deixou um legado de pai. E assim, eu quero falar, o pai faz muita diferença. Muita diferença. O meu pai era o meu herói aqui na terra. Então era o meu, eu falo assim que era o meu ponto seguro. E quando ele se foi, eu perdi um pouquinho, mas eu agradeço a Deus de ter um pai, que é o Zé de casa, meu marido, que supre, né, a necessidade de pai com os meus filhos. E eu tenho certeza que cada um dos pais aqui faz isso nas suas casas. E eu quero agradecer e orar a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor Antônio, que é o nosso pai em Cristo, que colocou aqui, que Deus colocou ele nas nossas vidas. E a gente só tem a agradecer e abençoar a vida deles, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui presentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses pais, Senhor, cada um deles, Pai. O pastor Antônio, Senhor, que tem representado o nosso pai espiritual aqui na terra, Senhor. Pai, esses pais, Deus, o Beni, Senhor, o Rogério, o irmão Mariano, Senhor, o Zé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa eles, Senhor. Vem dando sabedoria, Senhor, para cuidar dos filhos, assim como eles já, Senhor, cuidam dos filhos na casa deles, mas honrar a esposa, os filhos deles, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, guardando eles, Senhor, dando vida, Senhor, e saúde a esses homens, Pai, para que eles possam honrar, Senhor, a família que o Senhor deu a eles para cuidar, Senhor, assim como eles têm honrado, Senhor. Pai, abençoa eles com saúde, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que eles são espelho nos lares deles, para os filhos, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que os filhos, Senhor, tem honra dos pais que tem dentro de casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos esses pais, Senhor, essa manhã, Deus. Em nome de Jesus, supre eles, Senhor, com todas as necessidades do coraçãozinho deles, Pai. E vem abençoando eles, Senhor, e os lares deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Tirar a foto. Espera só um pouco. Tem uma lembrancinha, vocês. Vamos reclamar depois, tá? Amém. Enquanto ele está preparando as lembrancinhas, eu tenho um testemunho para contar para vocês. Não meu. Graças a Deus. Não é um testemunho. Mas o testemunho de uma líder evangélica. Ela disse que o pai dela, um pai ausente, bebia. Então ele estava, mas não estava dentro de casa o tempo todo. Então, uma vez, ela fez um desenho na escola. Amém. Aí ela fez um desenho. Aplauda o Senhor pela vida dele. Na minha casa não é enganador. Meus filhos são santos. Meus filhos são herança do Senhor. Eles constituirão famílias. E vocês não tocarão neles. Em nome de Jesus. Eu consagro os meus filhos ao Senhor. Eu declaro que todos eles estarão comigo na eternidade. Adorando a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Maria, perdão. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto tem tudo a ver. Não se engane com os alimentos. Feito isso, porque o Deus a quem a gente serve é poderoso e tem tomado conta da gente. Porque senão nós estávamos fritos.
nós agora temos uma ceia para ser servida. E nós, com o entendimento, nós vamos agora servir essa ceia. A promessa que Deus nos dá é que um dia Ele mesmo vai que eles possam ser primeiramente abençoados nos seus lares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta manhã. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs da live. Ser com todos, Pai amado, nesse dia. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja brasileira, Senhor, e tua igreja que está dispersa no mundo todo, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória.